Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse programa, que terá um feed próprio a partir de fevereiro, foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então, agora vocês não terão apenas um, mas 2 tipos de podcasts diferentes produzidos pelo quarteto do Lado B. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente, trazendo suas análises. Mas esse programa é focado na notícia, feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil, sob uma perspectiva crítica à esquerda. Antecipamos a estreia do programa para falar de 2 assuntos muito importantes: a crise fabricada da SEDAI e a greve e manifestação dentro da planta de produção dos funcionários da Casa da Moeda. Vem comigo. Existem 2 sistemas de tratamento de água destinados para a região metropolitana do Rio de Janeiro: o Guandu e o Laranjal. O sistema Laranjal é menor e atende aos municípios da costa leste da Baía de Guanabara, como Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Então, se você mora em uma dessas cidades abastecida pelo sistema Laranjal, nenhum dos problemas notificados na mídia está te afetando. Não houve nenhum relato de problemas do lado de cada baía. Já o Guandu, a maior estação de tratamento de água do mundo, atende sozinho o Rio de Janeiro e todos os municípios da Baixada Fluminense, desde Itaguaí até a Duque de Caxias. A estação, localizada em Nova Iguaçu, se tornou o único plano de abastecimento da região metropolitana ainda nos anos 30, quando se iniciaram as obras para viabilizar o Rio Guandu como uma fonte de água para a então capital federal. Acontece que se tratava de um curso d'água pequeno demais para alimentar mais de 1,5 milhão de habitantes de Rio de Janeiro e adjacências. Então, para superar tal limitação, um complexo sistema de represas e desvios de curso d'água foram executados ao longo dos anos 1930 e 40. Parte do curso do rio Paraíba do Sul foi desviado para o rio Piraí. De lá, a água é utilizada primeiramente para a produção de energia hidrelétrica e depois deságua no renovado calado do rio Santana, que passa a se chamar Guandu quando chega em Paracambi. Depois de ter sua água captada pela estação, corre seu caminho pelo Rio de Janeiro e deságua na Baía de Sepetiba. Como mais de 8 milhões de pessoas dependem do sistema Guandu, é fundamental que o mesmo opere da maneira mais eficiente e ininterrupta possível. Para isso, é importante ter um quadro técnico experiente e atualizado. Mas quando a vontade de forçar a privatização do único serviço público que ainda está nas mãos do Estado do Rio de Janeiro fala mais alto, o sucateamento do serviço de fornecimento de água passa a afetar todos, fazendo os estoques de água mineral sumirem das prateleiras e, claro, piorando o verão daqueles que simplesmente não têm meios para comprar água mineral. Desde 2016, quando a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro chegou ao seu auge e vimos funcionários públicos, menos o do judiciário, claro, terem seus pagamentos parcelados e, no caso dos terceirizados, simplesmente omitidos, a venda da SEDAI vem sendo colocada à baila como uma solução mágica para resolver o problema. Na verdade, sempre foi dado a entender pelas autoridades federais, já nas mãos de Michel Temer, que privatizar a SEDAI era uma condição fundamental para a concessão de uma ajuda financeira que tiraria o Estado do Rio de sua situação de completa insolvência. O valor proposto, de 3,4 bilhões de reais, representa valor inferior à arrecadação anual da empresa pública. E pior, representa a perda do poder público de controlar o subsídio cruzado que ocorre dentro da administração da SEDAI. Apenas 4 municípios cobertos pela empresa pública de águas são de fato lucrativos operacionalmente, e esses mantêm todo o sistema funcionando. Dessa forma, para o sistema ser rentável para uma empresa com ação em bolsa,
ainda seriam necessários constantes investimentos públicos na linha de infraestrutura ou o paulatino corte de um serviço essencial, como a água, para regiões menos lucrativas. Mais ou menos como ocorreu com a Sabesp na crise hídrica paulista. Para garantir o lucro dos acionistas do chique papel da locomotiva do Brasil, que era até traded na Bolsa de Nova York, abandonaram-se os planos de expansão da rede de captação e tratamento até o ponto em que o paulistano bebeu água imprópria por vários meses. Resta saber se Witzel concorrerá a algum prêmio de manejo de recursos hídricos ao fim do ano, como fez o laureado Geraldo Alckmin. Até o presente momento, a SEDAI segue inteiramente como patrimônio público, mas existe um empréstimo de 2,9 bilhões de reais em nome do governo do estado, onde o governo federal figura como avalista. E, em caso de calote, a União passaria a ser dona de 50% das ações da SEDAI. Um preço módico para uma empresa que apresentou lucro operacional de 4 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Não se enganem, Auschwitzel quer muito privatizar a SEDAI, apesar de ter dito o contrário na sua campanha de governador. Ele só não sabe bem como vai fazer ainda. E falando na figura, cumpre lembrar que ele se encontra de férias na Disney e sequer tuitou sobre uma crise que acaba por agravar o caos na saúde, uma vez que muitas pessoas adoeceram com o consumo dessa água. E bem, o Estado tem a responsabilidade de não causar doenças para a sua população. Mas para quem faz o que faz, causar doença é pouca coisa, né? Não se sabe ainda se irão vender a SEDAI através de blocos ou em sua totalidade. Mas seja lá qual for o caminho escolhido, é fundamental que a empresa esteja sucateada e com um quadro de funcionários diminuto e sem salários que sairiam caros demais para demitir em um plano de demissões voluntárias. O painelista Daniel Soares, que é economista, vai explicar por que é contraproducente ter uma prestadora de serviços públicos administrada em um modelo orientado para o lucro operacional. Diga lá, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento aos ouvintes da nossa nova experiência lá do B, novo formato. Eu estou aqui estreando nesse áudio. O assunto é concessão de serviços públicos, né? Existem duas justificativas principais teóricas, né, para a concessão de um serviço público à iniciativa privada. A primeira é para liberar o Estado de ter que fazer os investimentos necessários à manutenção ou ampliação daquele serviço, né? Então, por essa lógica, se o serviço é potencialmente lucrativo, algum ente privado pode fazer os investimentos necessários, a melhoria ou criação da infraestrutura para aquele serviço e ser remunerado por uma taxa de lucro. A segunda proposta, a segunda justificativa é de que a administração privada seria mais eficiente do que a administração pública. E a partir dessa segunda justificativa, que é bastante discutível, costuma-se, inclusive, conceder serviços que não são potencialmente lucrativos, com o Estado subsidiando uma administração privada de um serviço concedido. A questão principal é a regulação. Essa taxa de lucro, em geral, até pelos manuais liberais de concessão de serviços públicos, a taxa de lucro tem que ser administrada. É uma taxa, quando no contrato de concessão estabelece uma taxa máxima de lucro para que o serviço não encareça absurdamente. Por quê? Porque, em geral, a maioria dos serviços públicos, eles são o que a economia se chama de monopólio natural. Por exemplo, distribuição de água. Não é possível ter diversas redes de água paralelas funcionando. Então, assim como não é possível ter diversas redes de distribuição elétrica ou ter diversos trilhos de trem ou metrô paralelos fornecendo livre concorrência e com isso equilibrando o preço. Não, você tem monopólios naturais na exploração daquele serviço e a taxa de equilíbrio, né, o preço e o nível de oferta no qual um monopólio opera, se você deixar por conta do ente privado, é a da maximização do lucro. Ele vai operar no seu lucro máximo, ou seja, com preço alto e deixando de fora a maior parte da população que não pode pagar aquele preço.
Por isso que a taxa de lucro em serviços públicos, em concessões públicas, ela deve ser administrada por contrato. Um exemplo claro nós tivemos durante o governo Dilma na renovação das concessões das estradas federais, né, nas estradas pedagiadas, cujos primeiros contratos são do governo Fernando Henrique e começaram a vencer, né, que geralmente são contratos de 20 anos, eles começaram a vencer durante o primeiro governo Dilma e na renovação, um exemplo claro é da Ponte Rio-Niterói, que o pedágio caiu, porque no novo contrato foi estabelecida uma taxa de lucro máxima menor do que a do contrato anterior. Apesar de todo esse blá 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 teórico que eu falei, que tem como justificativa para a concessão dos serviços públicos à administração privada, o que acontece na prática é uma oportunidade de valorização do capital, como qualquer outra, como exploração do mercado de câmbio, como especulação imobiliária e tal. Então, grandes conglomerados, principalmente de infraestrutura, né, as Odebrecht da vida, as empreiteiras, principalmente no pré-Lava Jato, quando elas estavam mais fortalecidas, entraram forte nesse mercado, né, de concessão de linhas de metrô, concessão de estradas, concessão de pontes, concessão de serviços de distribuição de água, etc., porque era mais uma oportunidade de valorização do seu capital. E quanto mais fraco for o ente concedente, né, o Estado, na concessão desse serviço, pior vai ser para o consumidor, porque a tendência será de maximização de lucro e aumento de preços. Quando não, do Estado mesmo subsidiando, como acontece, por exemplo, nas linhas de metrô e trem do Rio de Janeiro, que todo o investimento em expansão e renovação de frota é feito pelo Estado e a administração e o lucro são privados. Basicamente é isso. E a gente se vê nas próximas edições do Lado B e seus spin-offs. Valeu! É nesse momento que adentra o palco um grande aliado de Alt-Witzel dentro do PSC, o pastor Everaldo. Sim, aquele mesmo pastor privatista das eleições presidenciais de 2014. Partiu dele a ordem para a demissão de 54 funcionários de nível superior, responsáveis pela memória técnica da companhia e pelo controle de qualidade da estação de tratamento Rio Guandu. Desses 54, 31 eram engenheiros de vasta experiência na companhia. Ganhavam, portanto, os salários mais elevados do quadro de funcionários por serem profissionais experientes e qualificados. Mas, na planilha liberal, isso só apresenta um custo excessivo na folha de pagamento. Contudo, para indicar nomes como o de Carlos Henrique Braz, que é filho de um obreiro de sua igreja, da igreja do pastor Everaldo, e Hélio Cabral Moreira, diretor da Samarco à época do crime ambiental de Mariana, bom, aí a verba nunca é escassa. Pastor Everaldo vem mandando e desmandando em toda a administração do Estado e nós iremos retomar esse assunto num futuro breve. Em off, funcionários da estação Guandu revelaram ao jornal Extra que testes de qualidade de água pararam de ser feitos desde setembro. Oficialmente, a SEDAI informa que o aspecto barrento e o forte cheiro que exala de sua água dita tratada é uma pequena contaminação por geomicina, um subproduto de atividade exacerbada de algas e bactérias na água. Uma vez que a geomicina não é tóxica, a água estaria, portanto, própria para consumo. Não é o que diz o Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma análise independente da água revela que os micro-organismos presentes na água podem gerar compostos nocivos à saúde, o que está em linha com o aumento de relatos de contaminações por doenças de transmissão hídrica. Ainda que a correlação não possa ser completamente confirmada no momento, por uma questão de responsabilidade dos cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A direção do Instituto liberou um guia de utilidade pública para que os cidadãos possam saber até onde é seguro consumir água da SEDAI durante essa crise de tratamento. Portanto, atenção e ajudem a informar as pessoas. Se caso a água esteja transparente, mas com cheiro de terra leve, ela ainda está livre para uso. Se a água está transparente, mas com cheiro de terra forte, não utilize para nada, consuma apenas água mineral. Se a água estiver turva, não a utilize para nada, consuma apenas água mineral. Se a coloração estiver alterada, limpe a caixa d'água. Se permanecer a coloração estranha, aí você deve consumir apenas água mineral. O mesmo vale para se a água for encontrada com um cheiro atípico, como enxofre
por exemplo. Caso a água esteja apenas com um cheiro forte de cloro, ela pode ser consumida normalmente. Em todos os casos, uma vez que as alterações na água cessarem, há recomendação da limpeza de reservatórios e troca de filtros, para evitar que uma eventual contaminação perdure além do necessário. Trocar filtros agora não vai adiantar de nada, vocês só vão desperdiçar dinheiro, então segura. A crise é sempre funcional, e os problemas das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro não serão resolvidos através da venda de uma empresa que registrou lucro nominal de 750 milhões de reais no ano de 2018. Não podemos aceitar o discurso mentiroso que tem como único objetivo enriquecer uma meia dúzia de rêmoras amigas do rei que estão preparadas para serem alimentadas com todo tipo de informação privilegiada quando a empresa for vendida. A SEDAI alega que, após uma adição de carvão ativado na água tratada, o mesmo material dos filtros de água mais modernos, que tem como objetivo absorver as partículas indesejadas e, assim, melhorar a qualidade da água, as alterações de gosto e coloração pararam de ser observadas na saída da estação Guandu. Contudo, como o sistema é imenso, toda a água de tratamento deficiente ainda levará alguns dias até ser completamente expelida desse sistema. Bom, vamos ficar de olho para ver se isso de fato se verifica, mas essa crise ainda deve gerar alguns episódios. Passemos agora para o assunto da Casa da Moeda. O Brasil fabrica moedas em seu território desde 1694. Desde então, a autossuficiência na produção de dinheiro físico vem sendo uma prioridade de todos aqueles que ocuparam a posição de topo do executivo, seja pela via democrática ou não. Dentro do atual Parque Fabril, situado em Santa Cruz e inaugurado nos anos 80, com mais de 120 mil metros quadrados de área construída, a Casa da Moeda produz, além de dinheiro físico, selos e títulos da dívida pública federal, passaportes e o selo de controle de IPI, que aparece em garrafas de destilados e maços de cigarro, chamadas popularmente de estampilhas. O selo funciona como um controle quantitativo da produção desses itens, o que facilita a tributação e ainda oferece uma espécie de garantia de qualidade para o consumidor. Além da produção do real, a Casa da Moeda ainda tem como clientes intermitentes Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Suriname, Costa Rica, Haiti, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, entre outros. Em resumo, é uma empresa pública estratégica para a segurança nacional e uma que sempre funcionou sem grande destaque, dado seu enfoque produtivo e seu lucro módico. Mas tudo mudaria em 2015, quando a Operação Policial Vícios revelou um esquema entre diretores da Casa da Moeda e da Receita Federal. O que eles estavam fazendo era fraudar as licitações dos selos de controle de bebida. O escândalo veio quase que concomitante ao investimento de mais de R$1 bilhão do governo federal e a realização de 3 concursos públicos para atender à demanda do projeto de expansão e requalificação da Casa da Moeda, permitindo que ela seguisse servindo às mais variadas nações do planeta. Acontece que a solução para evitar novas fraudes foi a abolição do selo, aquele selo das bebidas, que foi fraudado. Isso gerou uma perda de receita de mais de R$1,5 bilhão anuais para as contas da Casa Moeda, o que representa 60% da sua arrecadação. Tamanho corte acabou jogando as contas da Casa da Moeda em um estado de déficit constante. E também ficou claro que a técnica de queimar o sofá da sala é utilizada amplamente no mundo corporativo quando é conveniente. Eduardo Zimmer Sampaio, colocado no cargo de diretor-geral da Casa da Moeda pelo governo Bolsonaro, tem como função principal preparar a empresa para a sua privatização. Por isso, vem promovendo planos de demissão voluntária acompanhados de relatos de assédio moral com os trabalhadores. Ainda promove insinuações que a empresa será liquidada se os funcionários não aceitarem a redução tanto de força de trabalho como das horas dos que permanecerem. A título de curiosidade, a extensão profissional mais recente executada por Sampaio foi em Bitcoin, o que explica muito do desprezo dele pela produção de papel moeda. Além disso, sua experiência profissional se resume a administrar a empresa da família. Esse é o seu primeiro cargo fora do seio familiar.
Sampaio baseia sua tentativa de redução de 25% da força de trabalho da companhia em um estudo da FGV, encomendado ainda no governo Temer. Afinal, o governo Bolsonaro nada mais é que a continuidade do desmonte de Estado iniciado nas mãos do vice-golpista. A categoria dos moedeiros estava dormente perante a tantos ataques e assédios. Entre planos de demissão voluntária e compulsória, quase 800 trabalhadores de um corpo de pouco mais de 2.000 foram demitidos. Em particular, os ligados à produção, o que deixou o quadro inchado com cargos administrativos e o chão de fábrica sobrecarregado. É basicamente como se fosse uma empresa privada. O ânimo mudou quando o diretor da empresa, Fábio Rito Barbosa, recebeu uma equipe da Globo News na planta de produção para conceder uma entrevista, onde ele reclamava sobre a inevitabilidade da privatização e deu vários dados falsos sobre a situação financeira da Casa Moeda e também sobre o quadro de funcionários. No refeitório, os funcionários aplaudiram ironicamente Fábio Barbosa. E, bom, nada melhor que o próprio funcionário que puxou o aplauso irônico venha contar o que aconteceu depois. Com a palavra, Vitor Hugo Carneiro, técnico operacional da Casa da Moeda. Eu dei a sorte, cara, de encontrar com esse diretor justamente na hora do almoço. Eu que já não aguentava mais, pedi uma salva de palmas para ele pelo bom trabalho que ele vinha realizando. E o pessoal no refeitório começou a aplaudir. Foi aquele momento de deboche lindo, né? Que todo mundo gosta. Eu achei que isso fosse repercutir nos corredores e tudo mais, que não fosse passar disso. Mas alguns minutos depois ele manda 2 seguranças para me conduzirem até a sala dele para um bate-papo. Aquele bate-papo maroto. Só que os colegas, ao verem o que estava acontecendo, começaram a parar as máquinas. A Casa da Moeda inteira parou. Eu estava tendo a nossa conversa, estava tendo a conversa com ele lá, de repente eu escuto o meu nome, a gritaria com o meu nome, e a galera Vitor. E o pessoal resolveu que ia ocupar aquele andar da empresa, enquanto eles não chamassem o sindicato para negociar. Bom, apesar da negociação não ter chegado a lugar nenhum, nós ficamos lá até as 23 horas. Eles se sentiram acuados, chamaram a polícia militar para poder sair. Não que o pessoal fosse fazer alguma coisa, ninguém ia nem encostar neles. Mas eles só sentiram a vontade para sair lá pelas 23 com a chegada da polícia militar. A gente ainda não avançou muito, em negociação não. Mas eu acho que deu um ânimo na galera e na segunda-feira a gente continua. Na segunda-feira a gente vai continuar o movimento. E se for preciso, a gente vai parar a Casa da Moeda. Um detalhe importante para contextualizar alguma fala do Vitor Hugo. Sampaio e seus comandados, eles ilegalmente impediam a direção do sindicato de entrar no local de trabalho, inclusive os impedindo de trabalhar, de ter seus turnos na planta fabril. E o motim puxado pelo Vitor Hugo causou a primeira visita dos diretores do sindicato à fábrica em quase um ano. Ao ser incluída no Plano Nacional de Desestatização, em conjunto com outras empresas cuja privatização é um contrassenso lógico e um tremendo risco para a população, como o Dataprev, os diretores têm como dever transformar a empresa em um ativo interessante para a venda. Aparentemente, o curso relâmpago do INSPER só ensina a cortar despesas, uma vez que o sindicato ainda denuncia que a atual direção, que acumula salários de até R$160 mil mensais, não vem fazendo esforço para captar novos clientes e buscar novas receitas. Permaneceremos de olho nos próximos episódios da luta entre um reenergizado sindicato de moedeiros e a administração privatista da Casa da Moeda. Esse foi o Lado B Notícias número 1. Estamos em todas as redes sociais como o Lado B do Rio e pedimos encarecidamente um feedback sobre esse novo modelo. Ele foi pensado para informar mais e em maior detalhe sobre temas que não teriam o mesmo enfoque na mídia tradicional e nem mesmo dentro do nosso programa por uma questão de modelo. Caso tenha gostado, considere se tornar um apoiador do projeto Lado B do Rio. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio e confira as faces de apoio, que partem de singelos R$2.
A trilha da entrada foi retirada de O Drama da Manada Humana, da banda El Efecto. Obrigado a Daniel Soares e a Vitor Hugo Carneiro pela participação e a Priscila Rubim por uma consultoria em química. Nessa sexta, teremos Lado B do Rio inédito, gravado em dezembro. Não percam!